Te agradecemos, Jesus, por esta morte substitutiva, morte que era para nós termos experimentado e sofrido, Senhor. Mas obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. Por isso, Senhor, queremos nesta hora, Pai, queremos nesta hora, Jesus, te pedir, Senhor, que Tu encha o nosso coração com esta convicção de que nós precisamos de Ti, Jesus, que nós precisamos da Tua cruz. Nesta hora, Pai, que a Tua palavra será ministrada, Senhor, toca em nossos corações, vai falando nos corações, restaurando, Jesus, porque a cruz venceu, na cruz o Senhor venceu, na cruz nós alcançamos vitória. A nossa vitória é por conta da cruz do Calvário, a nossa vitória é por conta do Teu sacrifício. Por isso, nesta hora, Jesus, vai falando com a Tua igreja, vai falando com o Teu povo, vai tocando em nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar, meus irmãos, nesta hora. Queremos ministrar a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 14, versículo 15. São 2 versículos nesta noite que nós queremos meditar na palavra do Senhor, mas na verdade estes versículos que Paulo aqui escreve, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele traz esses 2 versículos que são 2 verdades que estão registradas nos evangelhos. Paulo vem dizer sobre o escrito de dívida que foi anulado, perdoado, e Paulo também vai falar sobre um triunfo que Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, foi um evento sobrenatural. A sua morte não foi uma morte comum, a sua morte foi uma morte sacrificial. Ele morreu em substituição aos nossos pecados e às nossas transgressões, porque diz a palavra do Senhor que para que se alcance remissão, perdão dos pecados, é necessário que haja derramamento de sangue. E o sacrifício de Jesus, a sua morte, portanto, foi um sacrifício na cruz do Calvário, que foi ao mesmo tempo operado aqui na terra. E aí os irmãos podem ligar as luzes já, fique à vontade aí, os irmãos podem ligar aqui também à frente. O sacrifício de Jesus foi o seu corpo físico, o seu corpo que foi crucificado e cravado, mas ao mesmo tempo, este sacrifício que foi realizado nesta terra, neste plano, nesta dimensão, alcançou o reino espiritual e alcançou a eternidade. Por isso eu digo que o evento da cruz do Calvário foi um evento sobrenatural. Jesus morre na cruz, mas ao mesmo tempo está sendo sacrificado no altar celestial que está diante de Deus Pai. Nós vamos ver que naquele dia em que o Senhor Jesus estava sendo crucificado, não foi um dia qualquer, não foi um dia igual a outros comuns, não foi somente um galileu que foi sacrificado entre 2 ladrões, não foi somente um homem mais um dito transgressor da lei, pois Jesus morreu com o título de transgressor, contudo, ele não tinha nenhum pecado. Esse Jesus, naquele dia, transformou um dia que aparentemente seria comum em um dia espetacular, sobrenatural, um dia tremendo, em que o dia se tornou em noite, houve terremoto, os sepulcros se abriram, como nós cantamos, e o mais importante de tudo, o véu do templo celestial se rasgou de alto a baixo, e o Senhor Jesus conquistou e pavimentou para nós, a humanidade, um caminho seguro, um caminho fiel, um caminho que não tem como errar se nós andarmos por ele. É o que o escritor aos Hebreus diz, que o Senhor Jesus abriu um novo
e vivo caminho que nos leva e nos dá acesso a Deus, que nos dá acesso ao Pai. Portanto, o clímax da redenção de Deus, que foi prometida desde o Gênesis, quando Adão caiu em pecado, juntamente com Eva, desde o Gênesis, Deus prometeu: da semente da mulher vai se levantar um que vai acabar e pisar na cabeça da serpente e vai aniquilar com as obras das trevas. Desde o Gênesis, nós vamos ver de lá até os Evangelhos, Deus contando a história, escrevendo a história da redenção da humanidade. E a cruz do Calvário é o clímax, é o ponto alto, é o auge desta história de redenção que Deus escreveu com muito amor. Deus escreveu com amor a história para redimir a humanidade, porque, como escreveu o apóstolo João, Deus amou o mundo. Você pode repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a história da redenção. A redenção da humanidade é uma história de amor, de um pai que vê seus filhos afastados e que por um momento eram inimigos, outrora filhos, mas por conta do pecado tornaram-se inimigos e devedores, separados da glória de Deus. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele no versículo 14, ele escreve: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz do Calvário. Meus irmãos, a cruz do Calvário, nós vamos ver nesta noite que quando Jesus está lá, crucificado, levantado sobre o madeiro, Jesus faz 7 declarações diferentes quando ele está no alto da cruz. Isso está registrado, espalhado nos 4 evangelhos, e a primeira declaração que Jesus faz é: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, do alto da cruz, perdoa os seus algozes, perdoa aqueles a quem estão lhe fazendo mal. Do alto da cruz, Jesus vira-se e olha com compaixão, graça e misericórdia para um ladrão que está ao seu lado, clamando por misericórdia, clamando por compaixão, e este ladrão clama e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus declara, a segunda declaração diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No alto da cruz, Jesus sofrendo, e as 2 primeiras declarações mostram o quanto Ele nos amou, o quanto Ele amou a humanidade, o quanto Ele exalava compaixão por nós. Do alto da cruz, ainda na sua misericórdia, na sua compaixão, enxergando o medo, enxergando a dor, a angústia e a aflição de Maria, por quem ele veio à terra, a Maria, sua mãe, Jesus olha para ela está ao pé da cruz, olhando para Jesus, a quem ela gerou, por meio de uma obra extraordinária, sobrenatural, uma ação do Espírito Santo, que desceu sobre Maria, e fez com que o Senhor Jesus fosse gerado em seu ventre. Esta mesma Maria está diante da cruz, olhando para Jesus, aquele Filho amado que lhe foi dado dos céus, e ela está desamparada, e ela está sem amparo. Provavelmente José já havia morrido, e ela está desamparada, mas do alto da cruz Jesus declara: mulher, olhando para João, o discípulo amado, ele diz: eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mulher. Porque Jesus tem compaixão das nossas necessidades, nos mínimos detalhes. Do alto da cruz, Jesus também clama e exclama e declara: tenho sede, para demonstrar que ele estava jorrando toda a sua vida, todo o seu corpo estava sendo ali moído e triturado. E a quinta declaração que Jesus faz é: Deus meu, por que me desamparaste? A sexta declaração, e é que eu quero enfatizar nesta noite, Jesus diz, lá registrado no Evangelho de João, capítulo 19, ele diz: está consumado. Diga para o seu irmão: o sacrifício de Jesus, diga para ele: o sacrifício de Jesus
consumou todas as coisas. E o apóstolo João, quando escreve, registra, e foi o único quem registrou essa declaração. Isso você só vai encontrar no Evangelho de João, porque João estava lá ao pé da cruz. E aqui já fica um parêntese para nós e um alerta. Irmãos, precisamos estar perto da cruz de Jesus para recebermos e vermos e ouvirmos revelações gloriosas. Não tem como nós conhecermos Jesus andando à distância. Não tem como servir a Jesus por meio de WhatsApp. Não tem como servir ao Senhor Jesus por meio de canais de YouTube. Não tem como ser pastoreado por Jesus se nós não estivermos no seio e no convívio da congregação. É no convívio da congregação e é perto de Jesus, ao pé da cruz, que nós vamos escutar declarações maravilhosas do Senhor Jesus. Foi este João, ao pé da cruz, chorando, olhando para o seu mestre, olhando para o seu Senhor, ele ouve e registra: está consumado. Meus irmãos, e essa expressão, está consumado, ela é a expressão de uma vitória definitiva. Aqui Jesus está usando, e o apóstolo João registra esta declaração de Jesus com uma palavra no grego que tem dois significados, que traz dois sentidos. O primeiro sentido é de pagamento de dívida, de encerrar o cumprimento de uma pena. E o segundo sentido é o sentido de um sentido militar, que nos dá uma ideia de que esta consumação ao mesmo tempo tira a autoridade de um general e transfere para outro general. A palavra usada aqui, talvez você já tenha ouvido, tetelestai, está consumado, significa que Jesus pagou toda a nossa dívida, e significa que Ele tirou a chave das mãos do valente e levou cativo o cativeiro para nos dar dons aos homens. O Evangelho de João nos registra isso, que Jesus subiu aos céus, levando cativo o cativeiro e distribuiu dons para os homens. Por quê? Porque está consumado, meus irmãos. Porque Ele tirou a autoridade e o poder, e esta declaração de Jesus, certamente é com base nesta declaração que Paulo nos registra, Colossenses 2, 14 e 15. Porque nesses dois versículos, Paulo está registrando esses dois sentidos do que Jesus consumou na cruz para nós. Aí você pensa assim: pastor, o negócio está difícil, eu já aceitei Jesus, mas as coisas estão difíceis, o diabo continua me acusando, a minha consciência continua me acusando. Eu digo para você nesta noite: está consumado, meu irmão. Se você recebeu Jesus na sua vida, se você recebeu e aceitou este Cristo como teu Senhor e Salvador, o seu sacrifício foi definitivo para te salvar. Paulo escreve no versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Tetelestai, consumar, significa que o Senhor Jesus anulou toda a dívida, toda a pena, todo aquilo que pesava contra nós, quando Ele declara: está consumado, isso está completamente riscado. No primeiro século, quando um criminoso ele era sentenciado e ele era condenado a cumprir alguma pena, ele se submetia sob um sentido judicial, ele precisava cumprir toda a pena, 10 anos, 15 anos, 5 anos. Ao final de ele terminar de cumprir toda aquela pena, um juiz pegava aquela sentença e fazia um registro e literalmente riscava: esta pena está cumprida, esta pena está consumada, esta pena não tem mais, eu vou falar uma palavra do direito um pouco difícil, não tem mais exigibilidade. Você entendeu o que é exigibilidade? Esta pena não é mais exigível. Eu não posso mais exigir e chamar você de pecador. Você hoje é um redimido, porque está consumado. Jesus riscou a cédula de dívida, riscou a nossa pena, riscou a nossa transgressão ao declarar: está consumado, está totalmente pago. Você e eu não devemos nada para o diabo.
Você pode pensar, mas pastor, eu tenho vícios. Está consumado. Pastor, eu minto. Está consumado. Pastor, eu engano. Está consumado. Pastor, eu me prostituo. Está consumado. Se arrependa. Olhe para a cruz de Cristo e ouça a declaração de Jesus nesta noite. Está consumado, está perdoado, está pago. Você não deve mais nada. É por isso que esse mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 1, diz: pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dê um glória a Jesus por isso, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura e não há condenação. Está arriscado, está perdoado. O Senhor levou sobre si, meus irmãos, quem está em Cristo não deve nada. É por isso que Paulo também escreve: não deva nada a ninguém, a não ser o amor. A minha dívida para contigo é amor. Eu preciso te amar, como Cristo amou a sua igreja. 1 João, capítulo 3, João 3,16, todo mundo sabe, já recitamos. Mas primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16 também é a mesma referência, só que da primeira epístola, João escreve: nisto consiste o amor, que Jesus deu a sua vida por nós pecadores, portanto nós também devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Jesus consumou, meu irmão. Se Jesus diz para mim e para você: está consumado, por que você fica levantando cédulas de dívida contra o teu irmão? Se para com a tua vida Ele operou o perdão, Ele diz: você não precisa mais cumprir pena. A tua dívida está arriscada. Por que você ainda está segurando uma cédula de dívida contra o teu próximo? Por que você ainda não perdoou ao teu irmão? Por que você ainda não agiu com graça e misericórdia? Nesta noite o Senhor quer nos fazer rasgar toda a cédula de dívida que tenhamos uns para com os outros. Sabe por quê? Porque está consumado. A tua dívida foi quitada. Não tem mais exigibilidade. Não exija do próximo nada mais, nada além do que o amor. Mas essa expressão também de liberdade, de estar consumado, que Jesus declara, ela tem uma conotação militar. Ela tem uma conotação de um conquistador, de um general, de um exército que avança sobre um inimigo e conquista o seu adversário. Quando Jesus diz está consumado, além de quitar a nossa pena, além de perdoar os nossos pecados, além de aniquilar com toda a dívida que pesava contra nós, Ele está nos declarando e nos dizendo: eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. Eu agora tomei o valente e destruí e aniquilei, e agora eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Esta declaração de estar consumado nos revela, no versículo 15 que Paulo escreve aqui, é o que Jesus fez. Quando ele declara está consumado, ele despojou os principados, ele aniquilou com o poder das potestades, e ele fez isso publicamente. Ele entrou no império das trevas, como foi ensinado aqui. Ele rompeu minhas cadeias, pegou as chaves da morte e do inferno, pegou todas as coisas, tudo aquilo que pesava e nos amarrava, debaixo do valente, debaixo de Satanás. O Senhor Jesus, ao declarar está consumado, Ele diz: nada mais disso te pertence, isso agora tudo é meu, e agora eu governo sobre os céus, na terra e embaixo da terra. É isso que Paulo diz também em Colossenses. Se você virar a Bíblia, numa página, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo nos diz isso. O poder desta consumação, o poder desta libertação, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Estar consumado significa tirar das trevas,
tirar debaixo do poder das trevas, transportar, Ele nos muda de posição. Está consumado significa mudança de posição, mudança de estado, mudança de condição. Antes, debaixo do poder das trevas, debaixo do domínio de Satanás, éramos inimigos, éramos pecadores, mas Ele nos transportou e a cruz nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Antes, inimigos de Deus, mas a cruz está consumado na cruz, nos tornou filhos de Deus. Antes, éramos inimigos do Senhor, estávamos condenados à morte. Tínhamos como herança o inferno. Tínhamos como herança uma perdição eterna, mas pela cruz, por ter sido consumado no alto da cruz, hoje nós temos a herança eterna do Senhor Jesus. A cruz nos concedeu paz, a cruz nos tornou irmãos, a cruz nos revelou o verdadeiro amor, porque está consumado. Irmãos, e esta revelação, esta compreensão, tem que nos fazer entender. Se Jesus fez tudo isso por nós na cruz do Calvário, me aproprio das palavras do salmista: que farei eu, que darei eu ao Senhor por todos esses benefícios, por tudo isso que o Senhor fez? Tomarei o cálice da salvação. E tomar o cálice da salvação é o que Jesus, em outras palavras no Novo Testamento, diz: vinde a mim, toma a tua cruz e segue-me. Jesus nos chama. Ele levou sobre si na cruz do Calvário e consumou aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Ele concretizou tudo o que nós não poderíamos fazer, mas ainda há uma cruz a ser carregada. Nós precisamos estar cada dia carregando esta cruz de Cristo que nos tira e nos faz andar longe das trevas, caminhando diante do Senhor Jesus, como quem verdadeiramente foi transportado das trevas e que agora vive num reino maravilhoso. Precisamos deixar os nossos velhos pensamentos. Paulo, escrevendo aos Romanos 12:2, ele diz: nós devemos mudar a nossa mente, o nosso entendimento, deixar os nossos velhos pensamentos e renovar a nossa mente pela ação do Espírito Santo. Devemos deixar a vida de egoísmo e viver uma vida de unidade no corpo. Nós devemos deixar o ódio e desenvolver o amor não fingido e de coração. Temos que deixar o desleixo de uma vida que não se importa em agradar ao seu Senhor. Tem muitos cristãos que não se importam em fazer a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus, mas a cruz de Cristo consumou e nos deu a condição de andar como filhos amados do Senhor. Nós não podemos transformar esta cruz que consumou todas essas coisas, que nos deu toda esta graça, nós não podemos transformar esta misericórdia, este perfeito sacrifício em algo banal, de qualquer maneira. Nós precisamos andar após Cristo. A cruz de Cristo é a cruz que renunciou à sua própria glória para consumar, para riscar a dívida que nos pesava, para nos transportar, para nos dizer que somos agora filhos de Deus, e nós precisamos carregar a cruz do Senhor Jesus, precisamos levar, porque essa cruz foi terrível. Neste sacrifício de Jesus foi algo magnífico, algo terrível, homem de dores, como disse o profeta Isaías. Ele estava machucado, feio, estava sem nenhuma beleza e formosura, como disse o profeta. Tudo isso para nos transportar das trevas para a sua luz. Tudo isso para dizer que o nosso pecado foi aniquilado, que o nosso pecado foi perdoado, que a nossa pena foi cumprida. Você não é mais um condenado, meu irmão. Eu não sou mais condenado. Pela graça de Jesus, nós não mais estamos temerosos do que está por vir, mas antes a graça de Jesus nos dá ânimo, nos dá alegria. Antes, a ressurreição de Jesus nos dá esperança, como cantamos vastamente nesta noite. A nossa esperança, como diz o hino de número 300, é a vinda do Senhor, e Ele somente virá porque Ele ressuscitou. Ele somente virá porque Ele venceu o poder da morte.
Somente virá porque Ele consumou todas as coisas. Somente virá porque Ele morreu por mim e por você. E pela ação do Espírito Santo do Senhor, Ele ressuscitou. Ele virá nos buscar. Irmão, nessa noite, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus, se porventura você ainda não fez. Quero te convidar a voltar para Jesus, se porventura você está distanciado. Eu quero nesta noite te convidar a voltar ao primeiro amor, a voltar a servir a Jesus, a voltar a carregar a cruz. Mas agora a cruz de Cristo é uma cruz de graça e misericórdia. É uma cruz que esta cruz que Ele espera que nós carreguemos, nós podemos levar. Porque a cruz que levou o pecado, Ele carregou. Mas a cruz de renunciar o pecado, de deixar para trás uma vida de pecado, de deixar para trás uma vida de engano, de deixar para trás uma vida dupla. Crente Raimundo. Tem algum Raimundo? Não, né? Só o filho do Lande e da Dayana ali. Irmão, está consumado. Você não precisa viver nesta dubiedade. Jesus riscou. Se há algo que pesa sobre a sua vida, se há algo em teu coração que você ainda não abandonou, não deixou, o Senhor morreu na cruz para pagar e para resolver este problema, para arriscar esta dívida, para arriscar esse pecado. Já está pago. Basta tão somente, como Paulo declarou, se com teu coração creres e com teus lábios confessares que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Basta receber Jesus, basta crer em Jesus, basta prostrar-se aos pés de Jesus, e quem sabe você não ouvirá a declaração que João ouviu: está consumado. Fique de pé, meus irmãos, nessa noite. Há alguém para Jesus nessa noite? Há alguém para se reconciliar com Jesus nessa noite? Há alguém que deseja ouvir a voz de Jesus nessa noite, que diz: está consumado? Que diz para nós nessa noite: está resolvido, está aniquilado. A dívida está resolvida, meu irmão. A dívida foi paga, está arriscado. Não há pecado, não há culpa que não seja perdoado pelo sangue de Jesus. Aqui está vindo a Juliana. Deus te abençoe, Juliana, o Mário que está ali, a família, que é essa jovem. Ah, pastor, o senhor não sabe o meu pecado. Jesus sabe, meu irmão. Tenho vícios. Jesus liberta do vício. Jesus cura. Jesus transforma. Uma irmã também para orar aqui com elas, tendo em vista que são mulheres. Uma irmã para orar aqui com as duas irmãs. O Senhor liberta. O Senhor transforma. O Senhor cura. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: está consumado. Teletestai, está resolvido. Ele te transporta das trevas. Ele te tira das trevas. Ele te tira do império das trevas. Pode vir, Regina, não tem problema sair de casa. Ore por elas, irmãs. Abrace aqui as irmãs. Acolham as irmãs. Porque Jesus morreu na cruz. Não foi à toa não, porque Ele morreu de braços abertos mesmo, para dizer que eu estou de braços abertos para te receber, meu filho, minha filha. Vem para Jesus, vem para Jesus. Ele levou sobre si a cruz, me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz te liberta, a cruz te salva, a cruz te transforma, a cruz te liberta. É, Deus, está consumado, Jesus. Que amor maravilhoso, Jesus. Que amor maravilhoso, Senhor, que o mundo não conhece, Pai. Oh, aleluia.
Vai transformando, Jesus. Tu te entregaste por nós. Vai tocando, Jesus. Vai restaurando. Aviva a tua igreja, Senhor. Renova, Senhor. Um amor assim o mundo não conheceu. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua Vai restaurando, vai glória, renovando, Jesus. morreu Vai em renovando, meu Jesus. lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho Aleluia. de Tu és Filho de Deus, aleluia. Deus, sobre si Tu levou sobre si meu pecado, Jesus. venceu A minha maldade, Senhor. e ressuscitou. Em ti ressuscitaremos, Senhor. Amor assim o mundo não conheceu. E levou sobre si Aleluia. pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que afaste Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Senhor Jesus, nesta noite, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Enche essas vidas, Senhor. Enche essas duas jovens, Senhor, do Teu Espírito Santo. Traga aos seus corações agora esta convicção, Senhor. Está arriscada a dívida. A pena foi paga. Eis agora que o Senhor faz novas todas as coisas. Eis agora que o Senhor renova a vida e chama para um novo caminhar. Senhor, sobre a Tua igreja também. Derrama do Teu Espírito Santo. Derrama da Tua graça. Renova, fortalece, Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, caminhe em novidade de vida. Que nós venhamos, Senhor, a caminhar dia após dia diante da Tua presença, ouvindo a Tua voz, de perto, Jesus, ouvindo o Senhor declarar: está consumado, fiz novas todas as coisas. Transforma a tua vida, renova o teu coração, renova o teu propósito. Tu és Deus que faz novas todas as coisas, Jesus. Renova, Senhor, esta igreja, renova esta congregação, renova o amor, Senhor. Renova o amor em nossas vidas, Senhor. Renova a compaixão.
Renova a esperança em Ti, Jesus. Abre os nossos olhos para contemplar a magnitude da Tua obra, Jesus. E não há mal, não há nada, não há poder das trevas que possa impedir o avançar da Tua igreja, porque o Senhor já derrotou todas as potestades, aniquilou com as obras das trevas. Portanto, o Senhor conferiu à Tua igreja todo o poder, as chaves dos céus, para ligar na terra e ligar nos céus. Assim, Senhor, renova a autoridade do Teu povo, Senhor. A autoridade da Tua igreja, Senhor, que marcha sobre a terra, avançando, Senhor, em meio à escuridão, avançando nas trevas, avançando, Senhor, e dominando este mundo, porque este mundo a Ti pertence. O Senhor despojou, o Senhor aniquilou, porque o Senhor consumou na cruz do Calvário. Assim, Senhor, queremos levar esta mensagem, Senhor, até trocar por esta coroa maravilhosa e majestosa, Senhor. Nós amamos, Senhor, a mensagem. Obrigado, Senhor, por esta cruz. Queremos levar também, Senhor, a cruz do Senhor.